ao Pai, consumado está. Amém. Glória a Deus. Oramos, Senhor, pelos dizimistas, ofertantes. Que o Senhor continue abençoando, dando vitória. Nunca faltou, nunca faltará. Tu és o Senhor, o pastor, o Salvador. Bendito seja o teu nome. Que a boa mão do Senhor permaneça sobre todos. Entregamos a Ti e Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma apresentação de uma criança. Pedir para a família trazer a criança, né? O pai Ronaldo, a mãe Jennifer, possam estar aqui. Os familiares podem estar presentes também aqui. Como que chama a criança? Maia? É porque a letra aqui eu não entendi de quem escreveu. Ô Dal, escreveu aqui, mas não... Zá vai entender, Dal. Hã? Eu falei assim, meu Deus do céu, será que é um I, um Y? O que é aquilo? É o Y? Ah, então é isso que eu confundi. Tá bom, gente? Bom aí, BC. Olha, você tá bom? Que fofura, meu Deus. Olha que linda. Puxou quem, né? E agora? Joga aí, você é feio. Você é feio. Vamos fazer uma apresentação da criança. Glória a Deus. David, podia subir aqui, David? Ajudar eu aqui, fazer um favor? Eu vou fazer a leitura aqui. Depois você faz a oração. Eu vou ler aqui no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, está escrito assim, ó. No verso 13, Marcos 10, 13. Traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Amém? Glória a Deus. Imagina bem que você nunca pensou nisso que eu vou falar para você agora. Eu tenho certeza que você nunca pensou nisso que eu vou falar agora, que veio aqui no meu coração. Imagina bem as crianças que foram abençoadas por Jesus, o que elas se tornaram depois. Não é? O que elas se tornaram depois. Foram abençoadas diretamente pelo próprio Senhor. Mas o Senhor também disse para fazer discípulos, e os discípulos ir fazendo o que Ele fez de geração em geração. Então nós estamos hoje nessa função, vamos dizer assim, né? Nessa vocação de expandir o Evangelho e abençoar, né? Nós não batizamos criança. No Antigo Testamento, as crianças eram circuncidadas. O que é circuncisão? O menino, o pai e a mãe faziam uma operação, né? Levava para fazer uma operação no pênis do menino. Está lá no Gênesis 17. Que era a circuncisão, que era uma marca entre Deus e o homem, daquela casa, daquela família. Então a circuncisão era uma marca, uma cirurgia. No Novo Testamento, a Bíblia fala que a cirurgia não precisa mais. A cirurgia, em Romanos capítulo 2, Novo Testamento, Nova Aliança. Na carta de Paulo aos Filipenses fala que, o que é a circuncisão hoje? A circuncisão é uma coisa que acontece dentro do coração nosso. Quando a gente crê no Senhor, em espírito e em verdade.
Então, por exemplo, por isso que Jesus falou: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais. Porque ela não sabe de nada ainda. Ela não está sabendo de nada. Né? Nós todos já passamos por isso aqui, por um momento na nossa vida. Tem uns que não lembram mais, faz 90 anos isso. Mas nós já passamos por esse momento aqui, olha. E que gostoso que foi, a gente nem sabia. Passou. Aí a gente vai apresentar ela, fazer uma oração, abençoando. Porque o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele foi circuncidado. Mas ele não foi batizado. Ele foi, quando criança, não. Jesus foi apresentado na igreja. Jesus foi circuncidado e depois apresentado, igual a Maia vai ser apresentada aqui. Apresentada. Aí, Jesus, quando tinha 30 anos, Jesus falou assim: agora eu quero ser batizado. Então vai chegar um momento também que ela vai falar: agora eu creio no Deus do meu pai, no Deus da minha mãe. Agora ela, livremente, ela vai dizer: eu quero esse Deus aí. Agora a gente não vai obrigar ela, como não tem como. Mas nós vamos apresentar, pedir que o Senhor proteja, guarde, que toda a bênção venha sobre a vida dela, que ela cresça abençoada, com saúde, cheio da presença de Deus. Mas a hora que ela começar a entender as coisas, ela vai falar: mas por que vocês estão me levando à igreja? Eu que tenho que saber da minha vida. Eu creio em Deus, eu não creio. Aí ninguém segura mais. Nós não seguramos. A avó, nós não seguramos o vô cresceu. O Juninho foi apresentado. Você foi apresentado, foi, Juninho? Quem que apresentou você? Aí, eu apresentei esse menino. Aí eu apresentei, tadinho, belezinha. Tem foto lá? Olha que belezinha. Você, Tônia, apresentei você não? Não? A Tônia não, né? Foi Marcelino? Vai para lá então, você é Marcelino. O Deus é o mesmo, amém? Aleluia? Então nós vamos apresentar ela agora, em nome do Senhor. Gostaria que os irmãos estendessem as mãos, pedir que Deus abençoe ela em tudo, né? Que ela cresça, uma menina cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, livre de todo mal, abençoada mesmo, né? Em nome do Senhor. Vamos fazer isso, pedir aqui para o nosso querido obreiro, junto com a igreja, está orando aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus, nós colocamos a vida da Maia agora diante do Senhor, Pai, apresentando ao Senhor essa vida, Deus, através dessa família, Pai, que está assumindo um compromisso de fazê-la crescê-la nos teus caminhos, Deus, fazê-la crescê-la através da paz que excede todo o entendimento, Senhor Jesus, através do teu Espírito Santo, que venha conduzir ela, Pai, a cada dia da sua vida, a cada passo, em cada decisão, Deus, que ela venha crescer em sabedoria, em graça, em paz, na tua presença, Deus. Nós oramos, nós pedimos, Pai, que essa família também seja abençoada, permaneça, persevere, continue nos teus caminhos, Pai, conduzindo, ensinando a Maia como se deve fazer, como uma família cristã vive, segundo a sua palavra, segundo a tua vontade, Pai. Abençoa, guarda, Pai, que as tuas promessas venham a se cumprir na vida dela. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos e amém, e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus, maravilha. Chama a nossa irmã Camila também, que vai estar trazendo a palavra de Deus para nós. Em nome do Senhor. Glória a Deus.
Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Igreja do Senhor Jesus. Igreja que vai morar no céu. Amém. Irmãos abençoados em Cristo. Amém. Tá ninguém com sono aí não, né? Não tá ninguém com vontade de dormir não, né? Todo mundo acordado? Vamos estar acordado para ouvir a palavra do Senhor, amém? Vamos tirar o cansaço e vamos ficar esperto agora. Vamos deixar nada distrair o que o Senhor tem para nós nessa tarde, nesse finalzinho, né? De dia, de domingo, domingo abençoado por Deus. Eu quero ler somente um versículo. A igreja pode se colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia em Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. Amém? Glória a Deus. É um único versículo, dá até para decorar. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos de novo? A igreja toda comigo. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Ô Senhor Deus, nós lemos agora, Pai, somente um versículo. Mas um versículo, Senhor Deus, que nos direcionará em toda a palavra. Um versículo que nos trará direção por toda a nossa vida. Porque nós entendemos, Senhor Deus, que tudo passará, meu Pai, mas a Tua palavra não. A Tua palavra não passará. Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, vem falar com a Tua igreja. Vem falar comigo. Vem falar com cada um individual que aqui está, Senhor Deus. Cada pessoa que veio aqui neste culto ou que está assistindo pelas redes sociais, individualmente. Espírito Santo de Deus, venha falar. Venha, Espírito Santo de Deus, tocar. Venha, Espírito Santo, fazer a obra. Venha, Espírito Santo de Deus, nos direcionar, venha me direcionar, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor venha falar à tua igreja o que o Senhor quer, não com o que as minhas palavras digam, mas com o que o Senhor quer falar nessa tarde. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Em Mateus, eu li somente um versículo hoje. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu tenho refletido durante alguns dias ou meses sobre o que tem acontecido com a igreja do Senhor. Eu vejo coisas nas redes sociais, ouço coisas, presencio coisas, que eu tenho percebido que as igrejas estão pregando o que agrada o coração do homem. O que eu tenho visto com muita facilidade em muitos locais, em muitos lugares, é que o evangelho está sendo adaptado de uma forma que fique confortável vivê-lo, entendê-lo e colocá-lo em prática. Então, o que tem acontecido? O evangelho está sendo mascarado. O evangelho está sendo pregado de qualquer forma. Ou melhor, o evangelho está sendo pregado de uma forma que nos agrada, que nos deixa confortável, que nos deixa feliz. Mas isso entristece o meu coração. Isso entristece porque
fala em Mateus 24, 35, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O evangelho, ele nunca terá prazo de validade. Prazo de validade é algo que a gente compra no supermercado e fala o dia e a hora que ele vai vencer. Depois que ele venceu, eu posso fazer dele o que eu quiser, não posso? Eu como se eu quiser, por responsabilidade minha, não é? Eu posso jogar fora, eu posso fazer dele o que eu quiser. O evangelho, ele não tem prazo de validade. Ele não para. Olha, em 2025, as coisas estão modernizando. Em 2025, as coisas estão diferentes. Em 2025, não tem nada a ver. Não tem problema. Não é bem assim que está escrito. 2025, modernidade. Os robôs entrando em ação. Tecnologia avançada. Tudo está avançado. Tudo está diferente. Mas a palavra do Senhor, ela continua a mesma. Hoje eu vim nessa tarde só para dizer para vocês que a palavra de Deus não mudou e não vai mudar. O nosso Deus é o mesmo hoje e será eternamente. Só que está acontecendo um problema, igreja. Nós estamos nos deixando levar com tudo que está acontecendo. Discretamente, a igreja está indo, não tem nada a ver, não tem problema, só hoje, só dessa vez. Querido, não há de passar. É assim e pronto. Isso é perigoso. O que está acontecendo nos dias de hoje é perigoso. Sabe por quê? Não está sendo os novos convertidos que estão sendo atrapalhados nisso, não. São os velhos. Sabe por quê? Ah, não, mas eu sou velho de igreja. Não, mas eu. Meu querido, essa palavra é para mim e para você. Eu não estou fazendo uma palavra num evento evangelístico para as pessoas conhecerem a Jesus. Eu estou trazendo uma palavra para crente de igreja, crente velho, crente que está aqui, crente que chegou agora, para crente para nós. Por quê? É perigoso. As coisas estão vindo discretamente e têm atacado o povo de Deus. As coisas estão vindo e têm atacado a igreja de Deus. Aí o que acontece? O povo, não, mas eu sou firme, eu sou forte, eu sou... Aí chega domingo, o culto não flui. Aí chega na reunião na casa da irmã, o culto não flui. Porque discretamente nós estamos esquecendo daquele evangelho, daquela seriedade que eu ainda vou falar, ainda mais na minha palavra. Mas eu já vou começar assim. Já estou começando assim porque é o que o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu acho interessante, porque nós estamos vivendo um momento em que o Senhor quer alertar a sua igreja. Quando ele faz uma alerta, é porque depois ele não quer falar assim, eu avisei. Ele está nos alertando nessa tarde. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 4:12. Em Hebreus 4:12, bem breve. Então eu quero que vocês entendam o que eu quis trazer nesta tarde. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes,
penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Porque a palavra de Deus é viva, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes. Nas suas 2 bordas, uma espada. Pensa numa espada. Nos seus 2 lados, ela é muito bem afiada. É aquela espada que, se você passar a mão assim, você vai sentir que ela é muito afiada. Uma faca de um lado só, que é afiada, você corta, não tem para ela. Agora, uma espada, ela é comparada a uma espada de 2 gumes, que ela é penetrante. Então, você pensa uma espada enfiada no coração. Ela muito afiada, no que se enfiar, ela vai fazer o quê? Ela vai penetrar. Ela vai entrar. E vai ser fácil, porque ela está afiada. Então, a palavra do Senhor é como essa espada. Que ela vem afiada e ela vem, e quando você enfia, ela vai e penetra no seu interior, dentro de você. Esse versículo ele é tão profundo, se você começar a entender, agora as coisas vão clarear na sua mente. A palavra de Deus, meu querido, ela é assim. Quando ela vem na nossa vida, ela é penetrante. Quando ela vem, ela é afiada em nós. Quando a palavra entra de verdade, ela faz um estrago aqui dentro. Quando ela entra de verdade, que ela penetra, ela vai até o nosso íntimo. E ela nos converte, e ela nos direciona, e ela nos faz enxergar aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, se está de acordo ou se não está, porque ela entra de uma forma que vai no nosso íntimo. Essa é a palavra de Deus que não há de passar. Vocês já viram a diferença de quando vem uma palavra de Deus que vem de encontro à sua vida? Quem é que converteu e sentiu uma palavra vindo de encontro com você? Você lembra desse dia que foi enfiada uma espada em você e que você começou a pensar: eu não estou vivendo uma vida correta, o que eu estou fazendo? Eu preciso mudar. Porque essa espada, ela entrou com tudo e foi arrebentando e foi mostrando para você o caminho. É essa a palavra de Deus. Ela entra assim nas nossas vidas. Olha a força que tem a palavra. Olha a força que tem o evangelho. E o que nós estamos fazendo com essa palavra que tem esse poder de penetração na vida de um ser humano? Olha o que nós temos em mãos. Olha o que nós temos. Algo que penetra. Algo que faz o estrago quando entra. Que muda a mente, muda o coração. O que nós estamos fazendo com ela? Meu querido, quando a palavra de Deus vem, quando a palavra de Deus ela entra, ela transforma. Quando a palavra de Deus vem de verdade, que nem essa espada, não tem como mais ser o mesmo. Não tem como mais ser o mesmo. Quando a palavra de Deus vem, ela vem junto com uma transformação. Porque os olhos, eles são abertos e você começa a ver algo que somente quando o Espírito Santo de Deus entra em você, você começa a enxergar. Eu acho interessante a palavra transformação. Transformar. Transformação é mudar de estado, é mudar algo. Então, quando nós entendemos essa palavra e nós queremos viver esse evangelho de Jesus, a nossa vida tem que ser transformada. Eu quero dar um exemplo para vocês. A água.
Quando nós colocamos a água na geladeira, no congelador, o que ela vira? A água no congelador vira gelo. Se eu tiro a água do gelo e deixo ela em cima da pia ali, ela vira o que de novo? Água. A gente aprende na escola sobre a transformação da água em gelo. A água muda, não muda? A água, gelo, vai virar de acordo com a nossa forminha ou de acordo daquilo que eu colocar, certo? É igual a água do gelo? Você olhando fisicamente a água é uma forma e o gelo é outra. São diferentes. Houve uma transformação. Se você tira a água da geladeira, o gelo da geladeira, ele vira água de novo. E se você coloca ele num calor muito intenso, o que acontece? Evapora. Estou dando aula, gente, ajuda eu. O gelo evapora. Aí ele vai para onde? Para as nuvens. Para as nuvens. E o que acontece de novo? Cai em água. Então, o que aconteceu com o processo? Se eu ponho na geladeira, a água vira gelo. Se eu tiro da geladeira, volta a ser água. Se eu ponho no fogo intenso, a água vira, evapora e vai para a nuvem libera água de novo. Essa transformação não muda o estado. Essa transformação não muda a água de água. A água é água, água, água. Ela só muda independente do local que eu a coloco. Essa transformação, eu costumo dizer de crente H2O. Mas o que é isso? Crente H2O muda dependente de onde que está. Está na igreja, é uma água que é uma benção. Está nos serviços que esfriou um pouquinho, vira gelo. Mas se esquentar, até evapora, não sabe nem que é crente mais. É o crente H2O. É uma transformação, vira água, gelo, evapora, mas não deixa de ser água. Que transformação que é essa? Que não muda. Aquela essência não muda, é ela sempre. Só muda dependente do lugar onde eu estou. É uma transformação que não muda o estado inicial. H2O, a água. Vira gelo, evapora, mas não deixa de ser água. Essa transformação do velho homem, que começa a querer andar nos caminhos do Senhor, mas dependente do lugar que está. Não sou crente, não. Eu fui na igreja aquele dia, mas foi só aquele dia. Estou pensando ainda. Meu querido, seja água, não. Não, estou pensando, aquele dia eu fui, levantei a mão, mas eu estava emotivo. Estou analisando. Ou está na igreja há muito tempo. Que igreja que você vai? Aquela lá na virada ali do campinho. Você nem sabe se a igreja é essa aqui ou é a católica. Por quê? Não muda o estado. Não transformou. Foi só uma mudança de estado. Agora, eu quero lembrar vocês de uma borboleta. Quando ela é uma larva e vai para o casulo e fica um tempo ali, esperando. Quando ela sai larva de novo? Não, ela sai borboleta. E alguém já viu alguma borboleta voltar para o casulo e virar larva? Não conheço. Então, meu querido, é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que a gente saia do casulo como borboleta e voar por aí, embelezando tudo, porque eu sou um cristão que entendi a liberdade de ser filho de Deus. Não vou ficar nesse estado de gelo, evaporação, água. Não é essa transformação que Deus quer para nós. A transformação que Ele quer ver de nós é que você nem lembra mais daquele velho homem que você viveu. A transformação que o Evangelho traz para as nossas vidas é a transformação que você nem lembra quem você era mais. Você muda de uma tal maneira que as pessoas te desconhecem. Você muda de uma forma que todos sabem que você serve o Deus. Falar de transformação,
Mas é tão difícil viver transformação. É muito fácil falar. Mas é interessante que a borboleta fica naquele casulo, não é um dia só, para ela sair borboleta. Há algo que acontece nela. Há algo que acontece para ela sair voando e nunca mais ser aquela larva. Eu acho que é isso que o Senhor quer de nós. É uma transformação que jamais eu vou querer olhar para trás. Que eu jamais vou querer viver aquele velho homem que vivia em mim. Eu acho interessante que quando há transformação de verdade, é possível ver. Alguém já deixou de ver uma borboleta quando ela sai do casulo? Eu nunca vi uma borboleta feia. Eu nunca vi. Porque o processo de transformação aconteceu nela. Sabe o que está acontecendo muito? O mundo tem falado uma frase. Eu ouço muito essa frase entre os jovens. Eu ouço muito essa frase em psicólogos, em televisão. Faça o que te faz feliz. Você vive somente uma vez. Faça o que te faz feliz. Aí você vai no psicólogo. Ai, porque está difícil. Isso te faz feliz? Me faz. Então faça. Meu querido, o mundo diz, faça o que te faz feliz. Jesus nos diz, faça o que te santifica. Muitas das vezes, viver uma vida com Cristo, entendendo o Evangelho, não é fácil. As renúncias diárias não são fáceis. Para jovem é difícil, para nós adultos é difícil, até para criancinha é difícil a renúncia do Evangelho. Não é fácil. É com esforço. É com muito esforço que nós vamos conseguir viver esse Evangelho de verdade. Nessa tarde, o Espírito Santo, Ele quer que nós começamos a entender o que é viver esse Evangelho de verdade. Não o que estão pregando por aí, que é tão simples, que é tão lindo. Sabe? Sabe o que nós queremos ouvir? Que Jesus abençoa. Ah, Jesus abençoa. Sim, Jesus abençoa. Quantos são abençoados? Eu sou abençoada. Mas sabia que Jesus também corrige? A gente quer conhecer somente o Jesus que abençoa. O que corrige, eu já não gosto tanto dele assim, não. Não é? A gente tem mania de querer o Jesus da promessa. Deus de aliança. Deus de promessa. Esse a gente quer. Mas o Deus de arrependimento, que nos ensina a arrepender quando as coisas não estão muito certas, esse a gente quer? A gente quer o amor de Deus, o amor incomparável, aquele amor incondicional. Eu quero esse amor, você quer esse amor? Eu quero. Oh, que amor é esse? Que graça incomparável, que amor maravilhoso. Mas eu quero viver uma vida em santidade? Então vocês estão vendo que é uma balança? Eu quero o amor de Deus, mas eu preciso viver em santidade. Eu quero promessa, mas eu preciso de renúncia. Eu quero ser abençoado, mas eu tenho que me arrepender, eu tenho que renunciar. Não é tão fácil assim. Precisa de esforço. Precisa ser esforçado. Quando a gente vai numa academia, que é um lugar que eu não gosto muito, mas que por saúde a gente precisa ir, o que a gente faz na academia? Pega o quê? Peso. É gostoso pegar algo pesado? As irmãs, é hora que vai arrumar a casa, que tem que pegar algo pesado, é bom? Não é, gente. Por quê? Quando eu vou fazer algo que vai além do que eu consigo, algo além do que eu consigo, eu preciso fazer esforço.
para viver o evangelho, tem que ser com esforço. É além, não é tão fácil. Pegar aqui, fácil. Pegar aquela caixa, eu vou ter que fazer um esforço. Se o evangelho está assim para você, ó, fácil. Nós vamos precisar conversar. Eu vou precisar passar umas coisas da palavra do Senhor para você, porque não é fácil. É com esforço. É uma bênção viver o evangelho do Senhor, é o evangelho da salvação, é o evangelho que dirige, é uma bênção. Mas, meu querido, não é fácil. Por isso que temos igrejas pregando somente o amor de Deus. A bênção de Deus. Por quê? É fácil atrair pessoas. É fácil atrair multidão quando não se prega renúncia. É fácil atrair multidão quando não se prega sobre o que você está fazendo. Você precisa corrigir, você precisa melhorar, você precisa viver uma vida com Cristo. Ninguém gosta de ouvir, não. E nem eu também não gosto de pregar isso, não. Eu prefiro pregar para a igreja, porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Seja abençoada, igreja. Fique firme, igreja. É fácil pregar assim, sabe por quê? É gostoso. Agora, você pregar para a igreja, abrir os olhos, porque tem coisa errada acontecendo, é difícil. Você pregar sobre renúncia, sobre direcionar a sua vida, porque tem coisa errada, porque todos nós temos, querido, coisas a corrigir. É difícil. É difícil. Tem gente que dorme, tem gente que, não acaba logo. Sabe por quê? Porque é o evangelho. Esse também é o evangelho. Esse também é. É o evangelho do amor. E quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Quem tem filho? Quem corrige? Eu só corrijo porque eu quero o melhor para o meu filho. Eu acho interessante que tem uma palavra que não está sendo falada mais nas igrejas. No geral, tudo sobre santidade. Santificação. Santidade de vida. 1 Pedro 1, 15 e 16. 1 Pedro 1, 16. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O 16. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Santidade significa separação, renúncia. Santidade significa separação. Separação do que, igreja? Uma vida em santidade é uma vida que nós estamos procurando viver as coisas do Senhor para nós. Eu quero viver uma vida separada para o Senhor. Uma coisa que eu acho muito engraçado, que nem no meio dos jovens mais, hoje é até engraçado quando se fala numa moça que tem que casar em santidade, viver em santidade, um namoro em santidade. Hoje em dia, não, é difícil, tadinha. Pouca gente consegue ter um namoro cristão. 2025. Meninas, tenho algumas aqui. Santidade de vida. Santidade, sim. Deus vai te honrar por isso. Isso tem que ser falado. Tem que ser falado.
Santidade, santificação, separação. O que é do mundo não é para mim. Se você tem dificuldade, Senhor, eu quero viver uma vida certa, uma vida em santidade. É viver longe do mundo. Tem dúvida? Você tem o Espírito Santo dentro de você. Espírito Santo, eu devo fazer isso? Eu devo viver assim ou não? Não, você vai ouvir não. Você vai ouvir o não. Porque Ele fala com você. Santidade. Não estão mais falando nisso por quê? É fácil viver em santidade de vida? É fácil vigiar o que fala? É fácil vigiar o que veste? É fácil vigiar o que vive? É fácil vigiar o que vê no celular? Não é fácil ter santidade de vida. Mas o evangelho que tem que ser pregado é o evangelho da santidade. Separação, renúncia. Um parente vai na minha casa, ele está acostumado ali, beber uma coisinha ou outra. Ai, eu não vou falar nada não. Não, na minha casa não. Vocês estão me entendendo? A sua casa é um ambiente separado do Senhor. Não deixe essas coisas entrar na sua casa, não. Eu vou fazer uma festa para os meus amigos. Eles têm que entender que na minha casa não entra certo tipo de coisas. Se separe. Renuncia. Ai, vergonha. Vergonha você tem que ter de viver fora do Evangelho de Deus. Essa é a vergonha que você tem que ter. Nós precisamos viver isso com seriedade, igreja. Não está mais na hora de brincar. Não tem problema. Deus é amor, Ele entende. Deus é amor, mas Deus é justiça. E Ele ensina, Ele fala, não pode, não deve, não faça. Ele é amor, mas Ele ensina, Ele corrige. O que tem acontecido com a igreja do Senhor? O que tem acontecido? Aonde estão esses? Aonde que está isso, meu querido? Aonde que está? Aonde que está o brilho do cristão? Aonde que está a renúncia? Aonde que está o exemplo de vida? Aonde que está? Não é só porque eu tenho um cargo na igreja, não. Não, eu tenho um cargo. Não, eu tenho que viver em santidade. Você, filho do Senhor, que entendeu o evangelho da graça, da misericórdia, você tem que viver uma vida certa. Não é para que os outros vejam, mas é que para o Senhor se agrade de você. É para que você esteja no caminho e seguir a vida eterna. Sabe por quê? Estão pregando vários evangelhos aí. Mas o evangelho que nós conhecemos é o evangelho da renúncia, da santidade, da vida em seriedade. Se você não está entendendo o que eu estou te falando nessa tarde, você não entendeu o sacrifício de Jesus por você. Nós vamos ter que voltar lá no início. E a gente vai ter que começar a falar tudo de novo, para que você entenda sobre renúncia. Sobre viver uma vida que o Senhor quer de nós. O evangelho que eu conheço. O evangelho que eu aprendi. O evangelho que eu tenho no meu coração é o que liberta. É o que transforma. É o que traz a morte, a vida. A gente fala desse evangelho com um peso tão grande. Porque é pesado mesmo. Mas esse evangelho também nos trará a salvação das nossas vidas. É esse evangelho que trará a nossa salvação, o evangelho que liberta. Sabe esse evangelho, essa seriedade que eu estou falando? É ela que tira o homem das drogas. É ele que tira o homem das drogas. E faz ele pai de família. Esse verdadeiro evangelho é aquele evangelho que a gente prega
E que aquele homem que fica largado aí nas esquinas, bêbado, entende? E se levanta, vai para casa e vira um homem de honra. O evangelho que eu entendo, que eu conheço, é o evangelho que traz a vida. O evangelho que eu conheço é o evangelho que tira jovens de drogas, viciado, independente de que droga seja. Esse é o evangelho que eu conheço. É aquele evangelho que a pessoa vem arrebentada e vai se transformando. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que eu conheço é família destruída, que marido que não respeita e não honra a esposa. Quando Jesus entra, quando a presença de Deus entra, aquele casamento é restituído, aquela família é restituída, tudo ali fica novo, tudo ali se transforma. É o evangelho da transformação, é esse que eu conheço. O evangelho da prosperidade, de moeda de troca, esse eu não conheço. Esse eu não quero para mim. O evangelho das riquezas, esse eu não quero para mim. Qual é o evangelho que você quer para você? O que estão pregando por aí? Um evangelho fácil, simples? Não. É o evangelho de seriedade. Que honra, que honra conhecer o verdadeiro evangelho. Mas para isso, meu querido, a gente tem que estar firme, na casa do Senhor. A gente tem que orar muito, a gente tem que buscar muito, a gente tem que perseverar muito para viver isso, para entender isso, senão nós somos enganados. Se nós não somos enganados. E nessa tarde, o que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês, é que para nós sermos uma igreja que vive um evangelho de verdade, que você possa viver num local onde o evangelho é de verdade. O que é certo, é certo. O que não é, não é. Está na palavra, é assim, então nós vamos seguir assim. Que o Senhor possa nos fazer uma igreja em que as pessoas olhem para nós e falem: que bênção, aquele povo é um povo de Deus. Aquele povo é um povo abençoado. Ah, é um povo santo? Não. É um povo que busca a santidade. O que o Senhor quer de nós é santidade de vida, renúncia, é prestar atenção. Não está certo, eu preciso direcionar. Seriedade. Estão brincando com as coisas de Deus. Estão brincando com coisa séria. Nós temos que ser uma igreja que vive verdadeiramente o evangelho do Senhor. Mas igreja é uma formação do quê? De pessoas. Quando eu falo que a igreja tem que ser uma igreja do Senhor, eu estou falando de mim e estou falando de você. A igreja somos nós. A igreja do Senhor somos nós. Vamos nos posicionar. Vamos viver esse evangelho e vamos contra esse evangelho que estão pregando por aí. Porque a palavra do Senhor, ela não vai passar. É assim e pronto. Não tem negociação. Não tem adaptação ao evangelho. É assim e pronto. O Senhor nos ajuda. Ele é amor. Ele nos ajuda a viver o evangelho dele. Ele nos ensina a viver o evangelho dele. Ora o Senhor, fala: Senhor,
Muitas vezes não é difícil, Pai, mas me ajuda a renunciar àquilo que não é da tua vontade. Ô, Senhor Deus, me ajuda a vencer a minha carne nesse sentido. Senhor, me ajuda a vencer a minha carne naquele sentido. Pai, faz tempo que eu estou precisando. Tem intimidade com o Senhor para viver uma vida com seriedade. Que a nossa igreja seja conhecida por uma igreja que vive o Evangelho. Guarde isso no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus esteja sempre no nosso meio. Que a presença de Deus esteja sempre neste lugar. E que a palavra do Senhor seja sempre pregada aqui neste lugar. Para nos fortalecer. Para nos fazer crescer. E para que nós possamos viver com seriedade. Para podermos estarmos aqui e pregarmos libertação e pessoas serem libertas. Pessoas serem livres daquilo que aprisiona. Se não tiver seriedade, não tem cura, não tem libertação. É preciso ter uma vida no altar do Senhor. Para que a nossa igreja possa ver grandes coisas. É preciso. É preciso. Nós sabemos que o Evangelho é Jesus em nós. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de tê-lo em nossas vidas. Em João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo quanto eu tenha dito. Deixo-vos a paz, igreja. Minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorice. E nem se atemorice. Quer viver uma vida com o Senhor, quer viver o verdadeiro evangelho, estuda a Bíblia, aprende a palavra, ora mais, renuncia. Não, isso não. Ouve mais o Espírito Santo. Sabe por quê? Eu quero ver grandes coisas do Senhor. Eu quero ver tantas coisas acontecer aqui neste lugar. Ô, igreja, quem quer ver cura neste lugar? Quem quer ver crianças sendo batizadas no Espírito Santo? Quem quer ver pessoas serem libertas? Quem quer ver aquele ente querido que você tanto orou entrar por aquela porta? Nós queremos. Nós queremos. Mas precisamos fazer a nossa parte. A renúncia, a entrega, a vida com seriedade. Entendendo o Evangelho. Você quer viver? Renuncia. Ora mais. Jejua mais. Busca mais. Obras maiores o Senhor tem para nós, mas é com seriedade. Vamos nos posicionar e viver o Evangelho que o Senhor tem para nós. Com seriedade. Ninguém aqui engana ninguém. Eu não preciso mostrar nada para ninguém. Sou eu e o Senhor. Sou eu e o Senhor. Nós não estamos em um número grande de pessoas. Nós não estamos hoje. Essa igreja tem muito mais membros. Mas o Senhor está falando com você nessa tarde. E você está me entendendo. A igreja precisa viver uma santidade, uma busca, uma entrega maior. Quer ver milagre, mas não tem busca. Quer ver cura, mas não tem entrega. Vamos começar de nós e assim espalhar isso. Espalhar isso, espalhar.
esse evangelho com seriedade. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor colocou isso no nosso coração. De viver essa vida com santidade, com seriedade, com renúncia. Oh, meu querido, isso tem que ser uma lei do cristão, sabe? Resume nisso, é isso. Obras maiores nós veremos, se assim vivemos o evangelho do Senhor. Vamos nos posicionar, vamos nos fortalecer, vamos buscar mais. É isso que o Senhor tem para nós nessa tarde. Sinta isso no seu coração. Sinta isso no seu coração. Quer ver mais? Quer entender mais? Quer viver coisas maiores? O que você tem feito para isso? Que Deus abençoe a cada um irmão que está aqui nessa tarde. Vocês possam ter entendido a minha palavra. É com grande carinho que eu quero entregar ela para vocês. Que privilégio poder falar de renúncia. Que privilégio poder falar de santidade. Porque não se falam mais. É necessário bater nessa tecla. Na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. É sobre isso. É sobre isso. Que Deus abençoe a cada irmão. Que você vá embora com uma reflexão, refletindo. Eu quero só o Deus da bênção. Eu quero o Deus da renúncia. Eu quero só o Deus da prosperidade. Eu também quero Deus da santidade. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Porque aqui nesta noite o Senhor nos entregou a sua palavra. Que nós possamos ir para casa, Deus, com essa reflexão em nós. Que evangelho eu tenho vivido? Que vida eu tenho levado? Nos ensina, nos direciona. Fala comigo, Espírito Santo. Eu te dou liberdade, Espírito Santo. Pai, nos corrige. Oh, Pai, às vezes eu não tenho condições de ouvir a sua voz. Porque eu acho que eu estou certa em tudo. Mas eu preciso te ouvir mais. Nos direciona a viver um evangelho da verdade e da salvação. Que nós possamos, Senhor Deus, ser exemplo para pessoas que precisam ainda te conhecer. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a viver esse evangelho. Que nós possamos não sair dele nem para a direita e nem para a esquerda, mas viver ele de acordo com a tua vontade. Nos ajuda, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Digno de louvor e adoração. Entregamos a Ti, Senhor. Tu és Deus maravilhoso, santo. Digno de toda a glória, toda a honra. Perdoa esta casa, Senhor. Perdoa a Tua igreja. Ajuda, Senhor, o Teu povo, Senhor. Que nós possamos nos curvar diante de Ti, Senhor. Glória a Deus, tomar uma posição, meu Pai, de busca, de santidade, Senhor, de renúncia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos deixar essa palavra agir no nosso coração. Você que ouviu essa palavra, nós que ouvimos essa palavra, e você fala assim, não, eu preciso renunciar a algumas coisas da minha vida. Dá um passinho à frente aqui. Nós vamos estar orando juntos aqui, diante do Senhor. Você que ouviu essa palavra, eu preciso renunciar, eu preciso santificar, eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso vigiar. Eu preciso orar, eu preciso vigiar. Eu preciso acertar, eu tenho que estar na presença do Senhor. Eu tenho que estar na presença do Senhor. Eu não posso me deixar ser levado. Eu não posso me deixar ser levado. Se você quiser, vem aqui à frente, vamos estar juntos aqui orando. Você tomando aí ouviu essa palavra? Não, essa palavra não foi para fulano, para ciclano, foi para mim essa palavra. Essa palavra é eu e Deus. É eu e Deus. É eu e Deus. Em nome do Senhor, que essas correntes caiam por terra. Que essa força contrária caia por terra em nome de Jesus. Que haja renúncia. Que haja renúncia àquilo que a gente acha que não tem nada a ver. Que haja renúncia. Que haja uma quebra de correntes em nome do Senhor Jesus. Que possamos decidir renunciar. Senhor, é difícil, eu não consigo. Vem, meu irmão, vem a si mesmo, vem aos pés do Senhor. Já tentei tantas vezes, Senhor, renunciar, e eu acabo caindo na mesma coisa. Vem, meu irmão, vem, minha irmã, entregar ao Senhor. Entregar aos pés do Senhor. Entregar aos pés do Senhor. Senhor, estou entregando aos teus pés, Senhor. Estou entregando diante de ti, Senhor. Minha vida, meu coração. Perdoa eu, Senhor, perdoa nós. Ajuda nós, Senhor. Ajuda, Senhor. Eu quero, Senhor, é difícil, mas eu quero, Senhor. Eu quero, eu preciso. Não é fácil, Senhor. Ajuda-me a buscar a santificação. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Entrego a ti, Senhor, entrego a ti, Senhor. Entrego a ti, Senhor, entrego a ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma ótima noite aos irmãos, ótima semana. O Senhor te guarde, te proteja, te abençoe. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam, com alegria, todos digam, cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.